Tem sentimentos que são tão grandes, tão intensos, que parece impossível colocar em palavras, não é? Pois bem, o que vamos fazer aqui hoje é mergulhar fundo num texto que tenta fazer justamente isso, traduzir a dor de um coração partido. É como se a gente fosse fazer uma autópsia de um sentimento, sabe? Vamos ver como a linguagem consegue construir essa experiência, pedacinho por pedacinho. E olha só, a primeira frase já joga a gente bem no meio do furacão, sem rodeios. O coração bate, um sinal claro de vida, mas ao mesmo tempo a consciência sabe de cada pedaço quebrado. É uma imagem muito, muito forte, a de estar vivo, mas se sentindo completamente em cacos. E isso nos leva direto para o nosso primeiro grande tema. A dor aqui não é só um sentimento abstrato, não. Ela é física. O texto não fala de tristeza como uma ideia. Ele descreve uma ferida real, um órgão que, mesmo funcionando, está em frangalhos. E se a gente olhar mais de perto, cada frase parece um estilhaço dessa identidade quebrada. Meu coração está batendo. Ok, ainda existe vida ali. Eu conheço os pedaços, ou seja, uma consciência total do estrago. E essa parte, qual deles está quebrado? Nossa, soa quase como um autoexame, uma análise fria da própria dor. Não é só sentir, é estudar o machucado porque já se viu ele acontecer antes. E claro, essa fratura toda por dentro acaba levando a uma espécie de paralisia do lado de fora. Quando tudo está em pedaços internamente, o mundo ao redor parece que perde o sentido. É aquela sensação de não ter um roteiro, de não saber qual é o seu papel, de não ter nem o que dizer. A dor, aqui, literalmente, emudece. Mas afinal, de onde veio essa dor toda? Ela não surgiu do nada, né? O texto deixa bem claro a sua origem. Ele constrói uma narrativa sobre confiança, uma confiança que foi entregue e depois esmagada. Então agora a gente entra na história por trás dessa traição. E este slide aqui, ele resume tudo. É o coração do conflito. De um lado, a entrega completa. Eu te deixei meu coração. E do outro, a resposta mais cruel possível, que acontece em 2 estágios. Primeiro o uso e depois o abuso. É justamente essa escalada que faz tudo virar uma traição tão profunda. E o que sobra depois disso tudo? Um sentimento de abandono, de negligência. A imagem de um amor que estava brilhando por dentro, mas que ficou não tratado, é devastadora. Dá a ideia de algo muito puro, muito valioso, que foi simplesmente largado para apodrecer, quase como uma ferida que ficou aberta. Só que a dor, muitas vezes, acaba virando lição. No meio desses escombros todos, o texto começa a repetir um aviso. É quase um mantra, sabe? Uma forma de se proteger no futuro. É a tal da sabedoria que nasce da ferida. E aqui estão elas, as regras que nasceram dessa dor. Primeira, siga seu coração. Segunda, não se apresse, não vá mais rápido que ele. E a terceira, que é a lição mais dura de todas, se nem a própria pessoa o proteger, se eu deixar para trás, bom, aí alguém com certeza vai quebrá-lo. É um aviso bem direto sobre a importância da autoproteção. Só que mesmo com a lição aprendida, o que vem logo depois é um sentimento de profunda solidão, de confusão. A sabedoria não apaga a dor do agora, né? Então o texto se volta para esse estado persistente de estar só, juntando os cacos. Uma parte crucial dessa solidão é a falta de um ponto final. A pergunta foi por que você não tem respostas. Fica ecoando no texto. A falta de uma explicação, de um porquê, é isso que deixa a ferida aberta e a mente presa nesse looping de questionamentos. E sem respostas, o que sobra é a frase que mais se repete no texto todo, sozinho com o coração partido. É a declaração final, o resumo de todo o estado pós-trauma. Simples, direto e absolutamente devastador. E o texto ainda intensifica esse sentimento, com a repetição. Percebam, não é só sozinho, é sozinho. Essa duplicação não é por acaso, é totalmente proposital. A solidão é tão, mas tão avassaladora que uma palavra só não dá conta do recado. Precisa ser dita 2 vezes para a gente ter uma ideia da sua dimensão. E com o tempo, essa condição se torna tão constante que acaba virando uma companhia. A saudação "Olá, coração partido" marca um momento de aceitação meio sombria. A dor não foi embora, pelo contrário, ela se tornou uma presença tão familiar que agora já é cumprimentada pelo nome. Aliás, vamos falar um pouco mais sobre essa repetição?
Pode parecer que o texto está andando em círculos, mas existe um propósito muito claro nisso. Não é falta de palavras, é uma técnica para colocar a gente dentro de um ciclo de pensamento obsessivo, sabe? É o eco de uma dor que simplesmente não para. Estes são os refrões que assombram o texto. Cada um deles é um pilar dessa experiência: a consciência do dano, a lição que ficou, a acusação, o ato da traição em si e, por fim, a solidão que resulta de tudo isso. Repetir essas frases funciona como o refrão de uma música triste, reforçando os temas principais toda vez que eles aparecem. E no fim o que fica é essa pergunta: qual é a diferença entre uma ferida e um aviso? O texto mostra que às vezes eles são a mesma coisa. A experiência que quebra a gente é a mesma que desenha o mapa para nos guiar para longe de dores futuras. A resposta, talvez, esteja sempre escondida na anatomia complexa de um coração partido.